quando eu comecei na psicanálise, eu tinha muita dificuldade de entender a teoria. Aliás, não era de entender, era de gravar os nomes e os termos técnicos. Então, eu tenho facilidade de ler teoria psicanalítica e compreender. Só que, na hora de falar, de transmitir, eu tinha um bloqueio que acredito que muitos de vocês têm também, que estão começando. Né? São tantos termos complicados, tantos termos diferentes, e eu lembro que eu fazia parte de um grupo de estudos, e nessa época, gente, eu hoje moro na capital, né, que aqui é Pernambuco, Recife, e eu morava, nessa época, em uma outra cidade. Para me deslocar dessa outra cidade para vir para aqui para o centro, eu tinha que pegar metrô, eu tinha que pegar ônibus, e eu fazia um curso, né, um grupo de estudo na época, que era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E eu sempre investi muito nessa questão do aprendizado mesmo, de aprender, de buscar conhecimento. Mesmo, né, sem ter muito lá na época, vocês vão ver minha história ainda, né? Acho que alguém já conhece, que eu vendia livro para poder pagar a formação. Foi muito difícil fazer minha formação, mas eu pagava porque eu queria ouvir, né, de pessoas que tinham conhecimento, que já tinham uma bagagem, já tinham um caminhar. E aí eu lembro que todas as vezes que eu ia falar no grupo, eu dizia assim, eu tenho dificuldade de falar técnica, eu tenho dificuldade de falar técnica. E aí a coordenadora disse, tá bom, José, todo mundo já sabe que você tem essa dificuldade. Isso mexeu comigo, eu disse, a partir de hoje, eu não vou dizer mais isso, mas eu vou aprender os nomes técnicos, né? E saí aprendendo. Tenho facilidade também, porque com os 19 anos a gente lê, relê, a gente tem uma facilidade de decorar. Mas uma coisa que já notem aí, tá? Isso aqui já faz parte de aula para vocês. O que é importante para quem tem dificuldade de decorar termos, para quem está estudando psicanálise, entenda um processo. Essa é a coisa mais importante de tudo. Entendam. Busque compreender a dinâmica, entendendo, né, o que é que tem por trás. Quando a gente compreende isso, tanto faz, gente, se a gente troca nome, se a gente diz um nome errado, se a gente não souber falar, mas aqui dentro, na hora que você pensar, na hora que você raciocinar, você vai pensar correto. Acontece muito isso nas supervisões que eu faço da clínica escola. Então, estão ali vários níveis de aluno. Tem aqueles que já estão terminando, tem aqueles que estão no segundo módulo, e fazem, às vezes, as perguntas, e eu paro, penso, tento entender, e eu percebo que a pergunta, o raciocínio está correto. Às vezes ele coloca o conceito equivocado. E a gente só conserta o conceito, mas o pensamento e a escuta é ele que vai te dar, né, esse direcionamento na clínica. Existe um autor que eu gosto muito, que é Luiz Carlos Figueiredo, eu acho que muitos de vocês já conhecem, e tem naquele livro, né, A Mente do Analista, ele diz o seguinte, existem muitos profissionais com muita teoria. Existem outros que têm tão pouca teoria, mas, às vezes, esse pouco que tem, ele consegue dar muito mais conta na clínica, atender muito mais, conseguir ter um bom resultado do que aquele que tem bastante teoria. Porque não é a teoria, mas o que você faz com ela. E vocês vão aprender isso, tá? A minha linguagem é simples, a minha linguagem é bem direta, porque o que eu gosto de passar para vocês não é conhecimento que a gente vê por aí. Nós vemos muito profissionais que transmitem psicanálise num pedestal e que falam para vocês acham lindo, maravilhoso, mas quando acaba uma aula, fica tanto assim, não é mesmo? O que vocês retêm. Porque é tão complicado, é tanto ego ali de mostrar, eu estou falando uma crítica geral, tá, gente? Que a dificuldade de ter. Então, quem tem facilidade, ok, pegou, transforma, mas quem não tem, né, vai ficar achando lindo, maravilhoso. E, às vezes, o que esse profissional está falando, o que esse psicanalista, o que ele está ensinando, vai ser a mesma coisa que vocês abrirem um livro. Se eu abrir um livro e ler, eu estou vendo a mesma coisa, porque ele não traduz o que ele está falando. Eu curto muito isso em supervisões que eu faço. De gente que chega aqui, olha, eu tenho um supervisor que eu trazia o caso, ele pegava o caso, né, mandava eu ler um livro, um texto, e pronto. Acabou-se. Não tinha o mostrar como, dar um caminho, tá certo? Embora que nós saibamos que
cada caso é um caso, mas existe caminhos que a gente pode sim sinalizar para o outro e ajudar nessa caminhada. O pessoal da mentoria está aqui comigo. Né? E aí, eu faço muito com isso, é uma das coisas que mais eles comentam, e eu escuto muito dentro da mentoria isso. Ah, Josiane, agora eu consigo compreender. Ah, Josiane, agora eu sei, né, o que é que está, né, que caminho tomar, porque eu estou ali mostrando.